Glória a Deus. 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, hoje a partir do versículo 18 até o versículo 22. Conforme nós vimos na mensagem anterior, o apóstolo Pedro está tratando aqui de um sermão nada palatável, um sermão assim que, de fato, sopra a palha. Espantam aqueles que verdadeiramente ainda não têm compromisso com o Senhor, né? Hoje temos ouvido muitas mensagens assim que massageiam o nosso ego, né? Que nos faz sentir bem, e muitas pessoas ficam nessa ou naquela igreja porque se sentem bem. Na realidade, nós devemos ficar aqui porque Jesus fez uma obra na nossa vida e o nosso interesse é servi-lo verdadeiramente, com o coração íntegro. Isto que é a verdade da Bíblia. E alertando os seus leitores, Pedro então começa esse sermão lá no versículo 13 desse capítulo 3, a respeito dos sofrimentos. E conforme nós vimos na última mensagem, a respeito dos sofrimentos por causa da justiça, mesmo fazendo bem, né, ainda estamos sujeitos aos sofrimentos. Ele vai explicar isso. E hoje ele vai dar sequência nesta mensagem, falando do exemplo de Cristo e tomando também lá o exemplo dos dias de Noé. Conforme dizia Lutero a respeito desse texto, Lutero considerava o texto que nós vamos estudar hoje como o texto mais difícil da Bíblia. Mais difícil. Então eu peço a atenção de todos vocês e se concentre aqui, e aperta os cintos e nós vamos realmente hoje mergulhar profundamente num texto muito complexo das Escrituras Sagradas. Mas como nós cremos que toda a palavra foi inspirada e a palavra toda serve para o nosso ensino, para a nossa edificação, para a nossa correção, para a formação e maturidade, para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra, não podemos saltar esse texto. Temos que encará-lo e tirar as lições que Deus tem para nós. Obviamente, eu não tenho aqui a última palavra, mas creio que o Espírito Santo me usará para trazer ao seu coração aquilo que Ele já preparou na eternidade. Então, vamos ver aí a partir do verso 18. Pois também Cristo sofreu, uma vez única pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quanto à longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água, o qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, em o nome de Jesus, traga, Senhor, à nossa mente as lições que o Senhor tem para nós através desse texto. Ilumina-me, ó Deus, com o mesmo Espírito que inspirou esta palavra. E permita, Senhor, que nesta noite possamos tirar proveito da palavra santa. Por isso, ó Deus, eu te peço agora, em nome de Jesus, que repreenda tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Dá-nos, ó Deus, a quietude necessária, a reverência necessária para podermos aprender da palavra de Deus nesse texto tão complexo, ó Deus. E em nome de Jesus, permita, Senhor, que meus lábios sejam usados pelo Senhor. E que eu possa, ó Deus, proferir esta palavra no poder do Teu Espírito, com clareza, com didática, para que nós possamos, ó Deus, verdadeiramente entender esta palavra, possamos ter a luz do Teu Espírito agora, para que nós possamos aprender do Senhor.
E ao sairmos daqui hoje, nesse tempo de pandemia, possamos sair fortalecidos por Tua palavra, encorajados, ó Deus, se necessário, a sofrermos pelo Teu nome e seguirmos em frente até a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Redentor. Em o nome dEle, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, conforme eu disse, Pedro vem falando do sofrimento. E na visão de Pedro, nós precisamos entender 3 coisas bem claras a respeito do sofrimento. Primeira coisa, que eu já disse aqui em outras oportunidades, mas vale a pena deixar bem claro. O sofrimento, na realidade, a causa de todo o sofrimento é o pecado. O fato da relação entre Criador e criatura ter sido interrompida por causa do pecado, ou seja, esse relacionamento vertical ter sido interrompido por causa do pecado, aí está a causa de todos os sofrimentos. Na realidade, na essência, todos os sofrimentos, né, acontecem por causa do pecado. A Bíblia diz que até a natureza geme por causa do pecado. Então, Pedro já tinha explicado isso. Segunda coisa, na visão de Pedro, é que nós, os regenerados, para os quais ele escreveu, que eram forasteiros lá na região da Ásia Menor, ele disse que, embora sendo eles regenerados, ou seja, lavados no sangue do Cordeiro, além de estarem sujeitos a todos os sofrimentos característicos da natureza caída, ou seja, além de compartilharmos com a humanidade toda dos sofrimentos por causa do pecado, nós, os regenerados, além disso, ainda estamos sujeitos aos sofrimentos por causa da justiça, os sofrimentos por causa de Cristo, os sofrimentos por causa do nosso testemunho de Cristo. E conforme nós já vimos aqui, na realidade Pedro vai explicar que esse sofrimento é causado por causa de 2 mundos diferentes, por causa de 2 sistemas diferentes, antagônicos e que não se reconciliam e não vão se reconciliar nunca. O mundo e Deus, o mundo e a igreja, aquilo que o mundo faz e prega e aquilo que a igreja tem que fazer e pregar. Isto é inconciliável. E por causa disso, nós sofremos. Então, do mesmo jeito que o mundo não se agradou do testemunho de Cristo e, portanto, o mandou para a cruz, fará a mesma coisa conosco. Também desagradará de nós, porque repetimos o testemunho de Cristo, imitamos o testemunho de Cristo. Mas a terceira coisa que nessa situação Pedro faz questão de explicar, e a intenção de Pedro é com isso consolar o coração dos seus leitores e consolar o nosso coração hoje também, é que, mesmo estando sujeitos aos sofrimentos por causa do pecado, e é por isso que nós envelhecemos, é por isso que nós ficamos doentes, é por isso que pegamos a Covid, é por isso que temos uma série de outros dissabores, etc. Mas, além disso, os sofrimentos por causa da justiça, conforme eu disse, por causa do testemunho, para consolar o nosso coração, ele usa o exemplo de Cristo. Jesus passou por tudo isso. Na realidade, ele vai usar o exemplo de Cristo como a maior fonte de inspiração, a força e consolo para podermos enfrentar todas essas lutas. Você acha que a sua vida está difícil? Jesus sofreu muito mais do que você. Você acha que está passando por um problema muito sério e que Deus esqueceu de você? Absolutamente não, não. Do mesmo jeito que Deus enviou o Filho dele a esse mundo, e ele passou por todas essas agruras, por todas essas lutas, por todas as dificuldades, nós, os discípulos dele, ou seja, o discipulado cristão, tem relação direta com o sofrimento. E nós precisamos estar preparados para isso. A partir do exemplo de Jesus, Pedro vai ensinar que o Calvário sempre estará no caminho da glória. Ou seja, a cruz sempre estará no caminho do céu. A morte vem antes da ressurreição. E ninguém consegue, ninguém vai poder mudar essa realidade. Ou seja, antes da glorificação, tem que vir a mortificação. Na realidade, ninguém
vai chegar ao céu se não tomar o cálice que Jesus tomou, se não tomar do cálice de Jesus. Na realidade, então nós precisamos ficar atentos, porque a Bíblia, de fato, do Gênesis ao Apocalipse, em momento nenhum anuncia uma mensagem cor-de-rosa, uma mensagem de Alice do País das Maravilhas. Não, na realidade, nós estamos sujeitos às lutas e às dificuldades mesmo. E quando você estiver passando por elas, não fique pensando que Deus te abandonou. Absolutamente não. E o que Pedro quer dizer é o seguinte, que o cristão verdadeiro, em face disso, ele não pode, não deve ficar assustado quando essas coisas acontecerem. Não, pelo contrário, ele tem que ficar muito preocupado quando elas não acontecem. Quando elas não acontecem. Se está tudo bem com você, se nada está errado, está tudo certinho, etc., pode levantar as orelhas, pode ficar atento. Na realidade, alguma coisa está acontecendo, ou talvez você não está dando o verdadeiro testemunho. Talvez você não está vivendo como Cristo viveu. Porque quem vive como Cristo, só o próprio viver dele incomoda os outros que não vivem como Cristo. E é isso que Pedro vai deixar claro para nós. Lucas, capítulo 24, verso 26. A Bíblia diz assim: porventura não convinha que Cristo padecesse. E a palavra que vai aparecer lá em Lucas para padecesse é a mesma palavra que aparece aqui na Bíblia atualizada, traduzida por morreu, mas na realidade a melhor tradução é sofreu mesmo, padecer. Jesus padeceu, né? E por causa disso ele entrou na glória. Então, de fato, o Calvário antecede a entrada na glória. A morte antecede a ressurreição. As lutas, as dificuldades antecedem a glorificação. Um dia, diz a Bíblia, o próprio Jesus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais sofrimento. Até lá, nós precisamos enfrentar tudo isso. Hoje, então, quero concentrar com os irmãos nesses versículos 18 a 22. Pedro, então, segue com seu propósito de alertar os seus leitores sobre os sofrimentos por causa da justiça. E a intenção de Pedro é fortalecê-los, é consolá-los, é encorajá-los a enfrentar todos esses testemunhos. E para isso, Pedro vai usar o testemunho do próprio Cristo, conforme ele já tinha usado lá no capítulo 2, no versículo 11. Vamos ver então o versículo 18. Diz assim: pois também Cristo sofreu, conforme eu expliquei. Quem tem já a versão internacional, já aparece aí sofreu. Na atualizada aparece morreu. Mas como eu disse, não é uma boa tradução neste caso. Neste caso, de fato, a palavra usada aí não é morte, é sofrimento. É sofrimento mesmo, é agruras. Então, Cristo sofreu, diz aí no versículo, uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Pedro, então, começa dizendo que nem Cristo. Então, observe isso quando você estiver reclamando ou murmurando das suas lutas. Pedro começa dizendo aqui, nessa sessão, que nem Cristo, na sua carne, ou seja, no seu corpo, Cristo encarnado, aqui nós temos uma referência clara à natureza terrena de Jesus. Nem Cristo, no seu estado de humilhação, ou seja, na sua carne, em face da sua encarnação, nem ele ficou isento dos sofrimentos. Inclusive, por causa destes sofrimentos, Jesus, inclusive, foi à morte. Os sofrimentos na vida do Jesus encarnado, do Jesus humano, né? Os sofrimentos que ele levou na sua carne, o levaram à morte. Por isso que o texto diz aí, morto sim, na carne, ou seja, no corpo. Então, morreu, Jesus encarnado, morreu. Como você vai morrer, e outros vão morrer, e outros já morreram. Morreu, ele experimentou de fato a morte. Então,
está claro logo no início aqui que a natureza humana de Jesus enfrentou o sofrimento na sua totalidade. Então nós precisamos, quando estivermos passando por dificuldade, olhar para Jesus. Jesus enfrentou tudo isso, Ele experimentou toda a nossa dor, Ele levou todas as nossas dores sobre si, as nossas enfermidades. Agora, observe bem claramente aí o texto diz assim, mas, vivificado no Espírito. Diz lá, claramente, morto na carne, mas vivificado no Espírito. Na realidade, essa conjunção mais que aparece aí, ela é melhor traduzida por outro lado. Então é como se Pedro estivesse dizendo assim, por um lado, Cristo na sua carne, na sua natureza terrena, enfrentou todos os sofrimentos, inclusive a morte. Por outro lado, então é a palavra mais, por outro lado, ele diz lá, vivificado no Espírito. Isso é o que aparece aí. E aí nós começamos os nossos problemas, como dizia Lutero. Essa última expressão do versículo 19 já é o primeiro grande problema dessa passagem. Vejam comigo, olha bem claramente aí, nós temos 3 possibilidades de tradução nessa última parte do versículo 18. E isso, consequentemente, vai gerar algumas possibilidades de interpretações. E nós, então, precisamos estar atentos para analisar isso. Primeira coisa, na realidade, pode estar escrito aí, vivificados no Espírito, conforme a Bíblia na versão atualizada. E aí você tem no e Espírito com letra minúscula. Espírito com letra minúscula, não é isso que está na sua Bíblia? Ok? Quem está comigo, fica ligado. O fato é que nós aprendemos uma regrinha que nos foi dada pela sociedade que fez a tradução, que quando Espírito aparecesse com letra minúscula, estava se referindo ao Espírito humano. E quando ele aparece com E maiúsculo, refere-se ao Espírito Santo. Mas isso nem sempre é verdade. Você pode usar essa regra, mas com certo cuidado, porque em vários lugares isso não é verdade. Por quê? Porque no grego antigo, no grego popular, que o Novo Testamento foi escrito, era tudo em minúsculo. Tudo em minúsculo, não tinha maiúsculo ao escrever. Então, conforme esse texto foi escrito originalmente, estava tudo em minúsculo. Mas o que Pedro queria se referir? Então, segure aí. Nós temos aí essa primeira possibilidade. E as pessoas que pensam nessa possibilidade, ou que aceitam essa possibilidade, vivificados no Espírito, eles estão aí pensando em uma referência no Espírito de Jesus, o Espírito humano. Espírito humano. Jesus foi 100% homem, portanto, a natureza humana de Jesus tinha corpo e alma, ou seja, corpo e espírito. E as pessoas que creem dessa maneira estão dizendo que aqui o espírito humano de Jesus permaneceu vivo. E até aí não tem novidade nenhuma, porque até o nosso espírito permanece vivo, ele não morre. Quando hoje qualquer um morre, amanhã vocês podem ir lá nas capelas Jardins fazer uma visita e vão ver alguém morto lá, e de fato o que morreu ali foi a parte física, porque a parte material, a metafísica, não morre. Então, muitos vão entender que esse texto aqui está se referindo ao espírito humano de Cristo, a alma de Cristo. Segundo, o texto pode estar escrito aí assim, vivificado pelo Espírito. Quem tem a versão internacional está escrito assim, pelo Espírito. E aí, Espírito com E maiúsculo. E nesse sentido, vai levar para outra linha de interpretação. E teríamos aí, então, uma referência à ressurreição de Jesus. Então, vivificado, ou seja, trazido novamente à vida pelo Espírito. E, de fato, a Bíblia diz que, pelo poder de Deus, Jesus foi ressuscitado. Aliás, a profissão de fé verdadeira é você confessar com a boca que Jesus é Senhor da sua vida e crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos.
Se você não fizer isso, você não é crente verdadeiro. Então, esse entendimento desse finalzinho do verso 18 vai levar para uma outra interpretação, que nós estamos aqui falando, então, do Jesus ressurreto. Terceira possibilidade, né? Vivificados em espírito, porque no grego nós temos possibilidade sim, tanto para no, pelo, como em, qualquer um dos três cabe aí normalmente. E a terceira possibilidade é essa, vivificado em espírito, e aí o espírito maiúsculo, em espírito. E nesse caso, nós temos aí uma referência à natureza divina de Jesus. Nós já professamos, a nossa fé professa que Jesus foi verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E se nós então traduzirmos esse finalzinho do verso 18 como vivificados em espírito, nós estamos fazendo aqui uma referência à natureza divina de Jesus, pré-existente ou eternamente existente. Jesus sempre foi Deus, sempre. Não houve uma época que Jesus não tivesse sido Deus. Jesus é pré-existente. Então, se nós entendemos esse texto como vivificados em espírito, espírito com E maiúsculo, em espírito, nós estamos falando aqui do Jesus pré-encarnado, do Jesus Deus. Nós estamos falando da natureza divina de Jesus. E aí, nós vamos ter uma outra interpretação. Eu, pessoalmente, fazendo coro com vários teólogos reformados, muitos deles, eu penso que essa terceira opção é a correta, é a mais lógica, é a que tem mais densidade. E é nesta que eu creio, e é a partir dessa que nós vamos seguir em frente. As duas outras, falta bastante solidez, né? Não tem, no geral, muita coesão, e nós vamos ver isso. Então, visto que o apóstolo Pedro, ao tomar o exemplo de Jesus, Pedro, primeiramente, o que ele está fazendo aqui é um contraste da natureza divina com a natureza terrena de Jesus. As duas coisas que coexistiam e não se misturavam em Cristo Jesus. Então, ele vai fazer um contraste, coisas que são próprias de uma e coisas que são próprias de outra. É isso que ele vai trazer aqui. Aliás, é exatamente isso que o apóstolo Paulo ensina em Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4. Abra aí na sua Bíblia. Romanos 1, 3 e 4, o apóstolo Paulo fala isso com propriedade. Ele diz lá, com respeito a seu filho, falando de Jesus, o qual, segundo a carne, e a palavra é a mesma que aparece aqui. Então, segundo a carne, ou seja, segundo a natureza humana, conforme homem, veio da descendência de Davi. Versículo 3. E no 4 ele diz assim, e quanto à sua santidade divina, ou seja, e conforme a sua natureza divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é filho de Deus, que ele é descendente de Deus, ele é Deus. E ele termina o texto no versículo 4 dizendo, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quanto à natureza divina, Jesus é da mesma essência do Pai, da mesma essência de Deus, Hebreus capítulo 1, né? Quanto à natureza humana, o texto diz que ele é descendente de Davi, ou de Adão, né? De Davi, porque o texto vai dizer que ele é o leão da tribo de Judá, ele é da raiz de Davi, portanto, ele é rei, porque é da descendência real. Pois bem, em Timóteo, capítulo 1, versículos 16, aliás, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo também faz, e esse é um hino que a gente costuma cantar aqui de vez em quando, né? Ele faz aí um contraste bem claro dos estados do Redentor, da existência do Redentor, e deixa claro, diz lá que ele foi
manifestado na carne e justificado em espírito, e espírito com E maiúsculo. Que é o que eu penso que Pedro está falando aqui nesse texto nosso, no versículo 18. Mas, meus irmãos, esse versículo 18, embora seja pequenininho, esse versículo é extremamente profundo. Ou seja, a profundidade e a riqueza que esse versículo traz, elas são imensuráveis. Nós temos aqui várias doutrinas absolutamente profundas, belas, coisas maravilhosas, que transcendem até a nossa capacidade. Nós podemos ver aí a doutrina da substituição vicária, ou seja, você é que tinha que ter ido para a cruz e ter morrido, porque você é que pecou, mas Jesus assumiu o seu pecado e foi na cruz no seu lugar. Isso que ele vai dizer. Nós podemos aprender nesse versículo 18 aqui com clareza a doutrina da incomparável, da suficiente e eficaz obra de Cristo. Ou seja, nesse versículo 18, nós podemos ver que a obra de Cristo é incomparável em toda a história da humanidade. Ninguém poderá fazer algo maior do que Cristo fez. Ninguém. Além disso, o texto vai deixar claro para nós nesse versículo 18, que além da obra ser incomparável, ela é suficiente. Ele fez de uma vez por todas, você não precisa fazer de novo. Então, você não precisa de sacrifício de novo para repetir nada, absolutamente não. Mas ele vai dizer também que esse sacrifício foi eficaz, ou seja, ele cumpriu o propósito, ele de fato conduziu-nos a Deus, reconciliou-nos com Deus, gerou paz entre nós e Deus. Ele foi eficaz. Então nós podemos aprender. Mas aqui, nesse versículo também, podemos estudar sobre as duas naturezas e os dois estados de Cristo. Nós sabemos, conforme eu já disse, que Jesus tinha a natureza humana e a natureza divina, mas também Jesus experimentou o estado de humilhação e o estado de exaltação, e nós podemos ver isso aqui claramente. Além das duas naturezas, os dois estados de Cristo claramente aqui, nesse texto, e dentre outras doutrinas. Então esse versículo é muito profundo. Ele funciona aqui como uma espécie de introdução para que o apóstolo Pedro vai dizer. Então, entendendo que aqui, na realidade, ele está falando de vivificados em espírito, ou seja, está fazendo o contraste entre a natureza humana de Jesus e a natureza divina. Olha como ele termina o versículo e faz a transição para o 19. Aí está o segredo. Olhem comigo. Ele diz lá, ponto e vírgula no versículo 18, morto sim na carne. Então nós estamos falando da natureza humana, mas vivificado em espírito, com E maiúsculo. Agora olha o 19, no qual o quê? Ou seja, nessa situação, nesse estado, ou seja, no qual, nesse estado, qual estado? O estado divino, da natureza divina, o qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Meus queridos irmãos, já nesse versículo 19, me parece claro que a primeira e a segunda opções que eu falei lá atrás, de interpretação desse finalzinho do versículo 18, encontram muitas dificuldades. Por exemplo, agora pensem comigo aqui, a mensagem de hoje exige raciocínio e concentração. Então, pensem comigo hoje, nas duas posições. Não me parece lógico que Jesus tenha ido pregar aos espíritos em prisão, conforme diz o texto aí, com o seu espírito humano vivo, vivificado. Ter ido pregar lá nessa situação. Não me parece lógico que Jesus tenha feito isso. Quando Jesus Cristo foi morto na carne, nós podemos ver claramente na Bíblia que ele foi estar com o Pai em espírito, né? Pois ele mesmo, na hora que estava morrendo, ele mesmo disse, quem disse foi Jesus, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E o espírito é com E minúsculo.
espírito humano. Quando Jesus estava morrendo na cruz, né, uma das suas últimas palavras, ele disse: Pai, em suas mãos entrego o meu espírito. Então o espírito dele já estava com o Pai. Ele não poderia ter ido pregar para os espíritos em prisão com esse espírito. Outra coisa que também fica clara aí, pouco antes, um pouquinho antes dele declarar isso, lá em Lucas 23, 46, ele mesmo havia dito ao ladrão na cruz, o ladrão que estava lá à sua direita, que lhe suplicava que lembrasse dele quando entrasse no seu reino, Jesus disse àquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paraíso aí é céu. Hoje mesmo estarás comigo no céu. Obviamente, em espírito. Porque o corpo de Jesus foi para a sepultura e o do ladrão também. Então, é isso que ele está dizendo, né? Mas tem outro detalhe. Também não me parece lógico que Jesus tenha ido pregar aos espíritos em prisão em seu estado glorificado, ou seja, ressuscitado. Também não me parece lógico, né? Então teve uma ressurreição secreta e ele tenha ido lá ressuscitar e pregado a esses espíritos. Também não me parece lógico e com pouca lógica bíblica. Ou seja, essas duas primeiras opções, elas ficam mais inconsistentes quando nós questionamos o conteúdo dessa pregação e quando nós questionamos o propósito dessa pregação e quando nós questionamos o local dessa pregação. De repente você já leu esse texto muitas vezes e não fez essas perguntas. Primeiro, qual foi o propósito dessa pregação? Tá? Ele foi lá pregar a esses espíritos em prisão. Tá? Para quê? Qual o sentido? Qual foi o conteúdo dessa pregação? O que ele pregou para esses espíritos em prisão? E o terceiro, mais importante ainda, qual o local, onde estava a prisão desses espíritos? E eu poderia fazer até uma quarta. Que espíritos são esses? Então vamos ver. Na realidade, muitos interpretam essa prisão, embora a palavra não apareça aqui e realmente não tem como encaixá-la aqui, mas tem muitos traduzindo assim, e eles dizem que Jesus desceu ao inferno, e que esses espíritos em prisão, que essa prisão é o inferno, e que esses espíritos estariam no inferno, então que Jesus teria descido ao inferno, e esse pensamento é corroborado com a expressão aditada, que não faz parte do credo original, do credo apostólico, do credo niceno, mas foi aditada, diz lá, que Jesus padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado e desceu ao Hades. Você já decorou assim? Então, essa expressão desceu ao Hades, na realidade, é uma adição ao credo original. Ela não existia originalmente no credo e foi acrescida ali para fazer uma explicação do sofrimento de Jesus. Mas muitos estão pegando literal e entendendo que Jesus desceu ao inferno e que esses espíritos estavam no inferno. E, portanto, Jesus foi lá. Pois bem, vamos imaginar, se ele foi lá no seu espírito humano, Jesus foi ao inferno no espírito humano, pregar o quê? Se ele foi lá pregar o evangelho, ou seja, dar àqueles espíritos que estavam presos lá no inferno, a oportunidade de salvação, nós vamos gerar uma heresia muito grande, um problema muito sério. Primeiro, é que, nesse sentido, haveria oportunidade de salvação depois da morte. E a Bíblia é claríssima em relação a isso, quando diz lá em Hebreus 9, 27, que logo após a morte vem o juízo. Portanto, a sua oportunidade de crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é agora, é hoje. E diz a Bíblia, se você ouviu a mensagem do Senhor, se você ouviu a palavra do Senhor, não endureça o seu coração, creia nele agora. Porque se você morrer, não tem outra oportunidade. Então, de fato, Jesus não foi ao inferno pregar para aqueles espíritos, para dar a eles uma nova oportunidade. Absolutamente não. Então não existe purgatório, não tem uma chance depois que você morrer. Absolutamente não. Pois bem, mas outros vão dizer,
Jesus não foi lá pregar salvação. Jesus não foi lá dar oportunidade. Jesus foi ao inferno, sim. Foi ressuscitado. Agora, ressuscitado, já no seu estado de glorificação. Ele foi lá para declarar o seu triunfo, né? Para dizer a todos aqueles que estão no inferno: olha, mesmo que eu tenha passado pela morte, mas a morte não me venceu, eu venci. Então ele foi lá declarar o seu triunfo, e por isso, muitos que creem nesta linha vão dizer que essa descida ao inferno foi o primeiro degrau, o primeiro passo da glorificação de Jesus. Muito difícil também concordar com essa posição de que Jesus teria ido lá arautear, que é até a tradução mais literal da palavra pregar, que aparece logo adiante aí, né? Ele foi lá então declarar a sua vitória, o seu triunfo, àqueles espíritos em prisão. Mas a outra pergunta é: que espíritos são esses? Aí veja aí no versículo 19, né? No qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Olha o versículo 20. Os quais, ou seja, esses espíritos dos quais nós estamos falando, noutro tempo, foram desobedientes, quanto à longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água. Então, muitos vão dizer que esses espíritos aqui, pegando o que o texto está indicando para nós, são aqueles que morreram nos dias de Noé. Ouviram a pregação de Noé por quase 120 anos e não deram bola para Noé, como muitos outros hoje ouvem, não dão bola, né? E Noé foi construindo a arca e eles não foram dando ouvidos para Noé, até que um dia as chuvas começaram e as águas subiram e todos eles pereceram. Apenas 8 pessoas, Noé e a sua família, que escaparam, foram salvos. Então, os espíritos lá no inferno, presos, segundo essa interpretação, são os espíritos dessas pessoas dos tempos de Noé. Mas tem um outro também, especialmente esses que vão mais para a linha do triunfo, de que Jesus teria ido ao inferno para declarar a sua vitória, né, para arautear a sua vitória. Esses vão dizer que esses espíritos aqui são demônios, anjos caídos, que foram presos na época de Noé, que ficaram sob prisão na época de Noé. E Jesus vai lá, diante desses espíritos, desses anjos caídos, desses espíritos malignos, e vai então declarar a sua vitória. E ele faz isso ressuscitado. Como eu mostrei para vocês, essas visões, né, por causa daquelas dois entendimentos do finalzinho do versículo 18, não me parecem consistentes, não me parecem lógicos à luz do contexto maior da Bíblia Sagrada. Na realidade, me parece mais correto a interpretação que Pedro está fazendo aqui, um contraste entre a natureza divina e a natureza humana, e mostrando que o Jesus humano, né, não escapou dos sofrimentos que todos nós estamos sujeitos, e que ele realmente foi às últimas consequências, ou seja, sofreu a morte, e nesse caso, injustamente, mas morreu no nosso lugar. Pois bem, então vamos entender agora melhor, para fechar a nossa mensagem de hoje, esses versículos 20. Quem são esses espíritos e Jesus foi ou não foi ao inferno? Na realidade, Jesus não foi. Entre a morte de Jesus e a sua ressurreição, o espírito humano de Jesus ficou com o Pai. Ele voltou com o Pai, ficou no céu. Não aconteceu nada entre a morte de Jesus e a sua ressurreição. Ficou no céu. Isso é claro, e ele mesmo disse isso, conforme eu já li. Ele entregou-se ao Pai. Ele disse: entrego nas tuas mãos o meu espírito. Segunda coisa, Jesus não foi ao inferno nem pregar a salvação,
né, para aqueles que não ouviram Noé nos dias de Noé, e nem foi lá para declarar aos demônios, aos anjos caídos, etc., a sua vitória. Não. Por quê? Porque toda a obra da redenção, por isso que eu disse e vou repetir, não existe oportunidade depois da morte, não existe, porque toda a obra da redenção Jesus encerrou na cruz. E o ministério profético de Jesus, o ministério de arauto de Jesus, ele encerra na cruz, com as últimas palavras dele. Ele diz, tetelestai, está consumado. Tudo se concluiu ali. Então, ou você aceita o sacrifício de Jesus, ou vai para o inferno. Porque ele não vai lá no inferno pregar de novo para você. E isto não aconteceu. Jesus encerrou a obra dele, né? Mas, pastor, então o que esse Pedro está querendo dizer aqui? E o que de fato aconteceu com esses espíritos que estão aqui? Quem são esses espíritos? Na realidade, o que aconteceu? Como Pedro está fazendo o contraste, ele está falando agora do Jesus pré-encarnado. Noé, o próprio Noé, a Bíblia deixa claro isso, e este exemplo o próprio Jesus vai usar no seu sermão escatológico lá em Marcos 24, ele mesmo vai usar, né? Noé pregou 120 anos, pregou a salvação para aquele pessoal, para que eles pudessem crer naquela palavra, voltar para Deus e serem salvos, porque já iria chegar, já estava chegando o grande dilúvio, e se eles não se arrependessem e não voltassem para Deus, iriam morrer. Essa foi a pregação. Detalhe, Noé pregou tudo isso, olha para mim, no Espírito de Cristo. No Espírito de Cristo. Na realidade, em outras palavras, quem pregou foi Cristo, através de Noé. Então é isso que o texto está falando. Na realidade, Pedro está pegando um exemplo, e não pegou assim aleatoriamente não. Ele ouviu Jesus pregar o sermão apocalíptico, o sermão final dele, escatológico. Ele ouviu, e ouviu Jesus citando o exemplo de Noé, porque assim foi nos dias de Noé. Noé pregou, e ninguém deu bola para ele. E no final só foram salvos Noé e 7 pessoas, ou seja, a sua família. E agora Pedro vai usar o mesmo exemplo para dizer claramente, acorda vocês, esses sofrimentos nossos, esses sofrimentos são passageiros. Lembrem-se de Noé. Noé sofreu muito, as pessoas riam de Noé, as pessoas ridicularizavam Noé, diziam que ele era maluco, que ele era doido. Muitas pessoas excluíram Noé do seu WhatsApp, do seu grupo. Com certeza, Noé só fala desse Deus que a gente tem que arrepender. Certamente isso aconteceu com ele. É isso que Pedro está dizendo, e está dizendo para nós hoje. Mas vocês não podem esquecer o que aconteceu. Deus honrou Noé, porque no final Noé foi salvo, e aqueles que não creram nele morreram. Mas Noé fez tudo aquilo pelo Espírito de Cristo. É isto que, na realidade, o próprio Pedro já tinha dito. Por isso é que a Bíblia, irmãos, a Bíblia interpreta a Bíblia. Abra aí, no nosso texto, nós já até pregamos, Pedro capítulo 1, versículo 10 e 11. Só virar a página para trás. 10 e 11. Diz lá, investigando, aliás, 10. Foi a esse, olha bem, Pedro já tinha falado isso. Então, para interpretar a Bíblia, a gente tem que usar a própria Bíblia. Ele diz aí, foi a respeito desta salvação que os profetas, e Noé era um profeta, que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça que a vós outros foi destinado, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas por quem? Pelo Espírito, com E maiúsculo, de Cristo, que neles estava. O Espírito de Cristo estava em Noé. E, portanto, quem pregou aquela geração na época de Noé foi o próprio Jesus. E lá, o Espírito
Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. E agora Pedro continua falando dos sofrimentos e traz este exemplo de Noé. Caminhando já para o final, observem aí o versículo 21, e tem uma palavra aí que traz aí uma lâmpada, é uma verdadeira lâmpada, traz luz para todo esse texto. Diz lá, versículo 21, o qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Continue olhando na sua Bíblia esse versículo 21. E eu fiz aqui um ajuste, peguei a linguagem de hoje, que nesse caso, nesse versículo 21, traz uma tradução muito boa, muito compreensível. Olha bem como é que esse versículo 21 fica mais literalmente. Ele fica assim: aquela água representava, e de fato a palavra que vai aparecer aí para figurando, que é a palavra-chave desse versículo, é a palavra traduzida por tipo, de onde vem tipologia, né? Então ele diz aí, aquela água representava, ou seja, era tipo do batismo, que agora salva vocês. Esse batismo, entretanto, agora ele vai corrigindo aí, né? Não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, ele vem aqui dizendo que aquilo aconteceu, era uma figura, um protótipo, né? Um tipo do que aconteceria mais tarde, no batismo, da mesma maneira. Lá, né, através da arca, Deus salvou aquele povo do dilúvio. Né? Aquele povo não, aquelas 8 pessoas do dilúvio. Hoje, em Cristo Jesus, por causa da ressurreição, Ele nos salva. E o batismo é o simbolismo disto. Então ele vai deixar claro que, embora dá a entender que o batismo salva, ele diz, na realidade, a expressão correta, o batismo simboliza essa salvação. Porque, na realidade, o batismo, ele corrige dizendo, não tem o poder de lavar os pecados. Mas ele simboliza que esses pecados foram lavados pelo sangue de Jesus. Mesma coisa que aconteceu lá, na época de Noé. Né? Aquelas 8 pessoas, Noé e a sua família, foram salvas dessa maneira. E hoje, todos que crerem serão salvos em Cristo Jesus. E a garantia disso é a ressurreição. Então, o exemplo de Noé serviu aqui, nos dias de Pedro, né? Serviu para exortar os leitores de Pedro e serve para nós hoje. E o exemplo de Noé foi tão impactante, conforme eu disse, o próprio Jesus usou esse exemplo para chamar a atenção das pessoas na sua época. Pedro ensinou claramente que o batismo não é apenas um ato cerimonial de purificação física, mas ele é um compromisso feito com Deus. Então veja bem, se você batizou aqui na nossa igreja, mas não fez um compromisso sincero no seu coração, lamento de dizer, o seu batismo não valeu nada. E você vai para o inferno batizado. Porque Pedro está dizendo que o verdadeiro batismo, ele simboliza um compromisso no coração integral com Deus. Isto que simboliza. Fechando então, ele vai mostrar para nós agora, encerrando, a conclusão, versículo 22, né? O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados os anjos e potestades e poderes. Olha que conclusão maravilhosa. Na realidade, como ele estava pegando o exemplo de Cristo, que é o prioritário, ele vai dizer, Jesus sofreu tudo isso, mas foi honrado. Jesus sofreu tudo isso, mas foi honrado. O texto diz, agora ele está nos céus, à destra de Deus, a posição de poder, né? E em virtude disso, tudo
tudo está debaixo do seu governo. Tudo. E para que ninguém tivesse dúvida, Pedro cita alguns exemplos. Os anjos, os demônios, as potestades, os poderes, as autoridades, tudo. Precisa de um consolo melhor do que esse? Pedro está dizendo para nós, olha, nós estamos passando por dificuldade, nós estamos sujeitos a essas lutas, nós estamos sofrendo, mas espera um pouquinho. Assim como Jesus foi exaltado, daqui a pouco nós também seremos. Na vinda dele nós seremos como ele é, também exaltados. Então, vamos perseverar. Vamos perseverar. E ao invés de desesperar, vamos dar testemunho no sofrimento. Foi o que ele ensinou semana passada. Vamos dar testemunho. Vamos honrar Jesus Cristo como Senhor no sofrimento. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que você possa ter entendido esta palavra. E, de fato, o que Deus quer falar, Pedro usou tudo isso para dizer para aqueles irmãos que estavam debaixo de sofrimento, que estavam sofrendo por causa da justiça. Eram irmãos honestos, eram irmãos que faziam o bem, eram irmãos que gostavam de fazer o bem, eram irmãos que viviam uma vida correta, um testemunho ilibado, e mesmo assim estavam sofrendo, mesmo assim estavam sendo presos, mesmo assim estavam sendo espoliados, mesmo assim estavam sendo humilhados, mesmo assim estavam sendo rechaçados. Mas Pedro diz, aguentem firmes, porque em breve, do mesmo jeito que Jesus foi exaltado, nós também seremos. E vamos continuar pregando. Vamos continuar pregando como Noé pregou. Então vocês não precisam ficar preocupados se as pessoas estão aceitando ou não aceitando. Continue a pregar. Porque Noé ficou 120 anos pregando. Vamos seguir. É assim que tem que ser. Que Deus nos abençoe e que nós possamos verdadeiramente ter no coração essa motivação e seguir em frente, independente das circunstâncias. Amém? Glória a Deus. Aleluia.